Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. E hoje estarei entrevistando Luiz Paulo, especialista em alavancagem patrimonial, e Igor Oliveira, especialistas em cartas contempladas. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Rita. E vamos começar, eles estão um pouco tímidos, mas vamos começar primeiramente conhecendo Luiz Paulo e Igor Oliveira. Luiz, conta um pouquinho quem é você, de onde você veio. Rita, eu me chamo Luiz Paulo, sou especialista em cartas de crédito, de consórcio, cristão, marido, esposo, pai de uma menina de 13 anos. Esse é o Luiz Paulo. E de onde você veio? Onde você nasceu? Conta um pouco pra gente. Eu nasci em Americana, interior de São Paulo, criado em Nova Odessa, filho de uma mãe e um pai especial. Meu pai faleceu aos 12 anos, então fui criado pela minha mãe. E graças a Deus, hoje estou aqui, né, casado, com filho. E essa é a minha trajetória. Iniciei a minha vida na engenharia civil, anos de obra aí de empreita, e hoje estou nesse mundo do consórcio, né, e ajudando outras pessoas a alavancar financeiramente e a realizar sonhos, como eu fiz na engenharia também, ajudando pessoas ali na construção de casas e imóveis. Que legal. Já já vamos entrar nesse assunto. Eu tenho certeza que você aí do outro lado quer saber. Igor Oliveira, conta um pouquinho pra gente quem é você, de onde você veio. Olá, muito prazer. Sou Igor Oliveira, nascido e criado em Brasília, mas um verdadeiro andarilho. Então, tô brincando. Andei por alguns estados, sou pai de duas crianças lindas, casado, muito bem casado, por sinal. Sou empresário, já faço isso desde 2015. Trabalho com consórcio. Por muito tempo trabalhei só com consórcio tradicional. Migramos faz 2 anos para o consórcio contemplado, já vamos falar sobre esse assunto. E estamos nessa jornada aí de redescobrir um pouco sobre ser um ser humano melhor. Sou cristão também, assim como todos estão aqui. E um prazer estar nesse programa e, sem dúvidas, vai ser um bom bate-papo. Que bênção. E agora vamos começar com as dicas que eles têm aí para você. Você que tem vontade de fazer uma alavancagem patrimonial ou até mesmo comprar um consórcio contemplado, que é muito melhor que um financiamento. Então vamos começar com o Luiz Paulo. Luiz, qual a diferença de alavancagem patrimonial para alavancagem financeira? Conta pra gente. Rita, muito boa pergunta. Muita gente tem falado hoje sobre alavancagem, é um nome muito bonito, né? Alavancagem patrimonial e alavancagem financeira. E existe uma grande diferença, mas as duas se ligam, tá? Quando uma, ela acaba não saindo naquele tempo determinado. Então, a alavancagem financeira, como ela funciona, e aí eu vou dar alguns exemplos. É um projeto feito a curto prazo. Então, hoje uma pessoa que ela quer alavancar financeiramente, ela faz um consórcio, uma carta de crédito, ela tem um tempo, um período para contemplar essa carta, e ela contempla essa carta e ela coloca ágio, ela coloca lucro no bolso dela, em um curto prazo. Passou desse prazo, não faz mais sentido a revenda dessa carta, é onde ela entra na alavancagem patrimonial, onde ela cria patrimônio, ela compra um imóvel, ela coloca um inquilino, o inquilino paga esse imóvel dela e a rentabilidade desse imóvel acaba pagando todo aquele custo que ela teve no início. Então, existe uma diferença entre uma e outra, mas as duas elas acabam se ligando no final. É isso. Como exemplo, a gente pode usar aí algumas cartas de consórcio. Eu pode chamar aqui no programa qualquer economista que eu provo por A mais B, tá? Que não existe rentabilidade maior do que a revenda de uma cota contemplada, tá? Então, eu já fiz operações onde clientes tiveram, o Igor, ele pode falar até melhor do que isso, a revenda de uma cota contemplada, e depois ele vai entrar nesse assunto, que o cliente ele teve mais de 500% de lucro na revenda da sua cota contemplada. Isso de forma segura, né? De forma aonde ele consegue ter essa lucratividade no negócio dele. Então, assim, é algo muito bom. Não teve essa lucratividade, não conseguiu revender essa carta, ele contempla, compra um imóvel, coloca o inquilino, esse inquilino ele vai
terminar de pagar. E ele começa a alavancar. Porque quando a gente fala de alavancagem, precisamos pensar que temos que ter ali pés no chão, né? Então, para você alavancar, você primeiro precisa ter, né, ali o seu patrimônio, você precisa ter os seus ativos, para depois você pensar em alavancar. Hoje muita gente vende curso, né, sobre alavancagem. Não tenho nada contra coach, tá? Faço o trabalho dele, venda o que quiser vender. Porém, não tem segredo. A alavancagem é simplesmente você iniciar, você dar o pontapé, você iniciar um consórcio, planejamento, porque o problema do brasileiro é o imediatismo. Sim. Então ele acaba não tendo um pouco de paciência para esperar. E hoje a gente vê que tem muitos consultores no mercado que prometem contemplação. Sim. Então é isso que acaba estragando o nosso mercado muitas das vezes. A partir do momento que a pessoa ela tem consciência sobre esperar, sobre planejar, ela consegue alavancar de uma forma tranquila, seja revendendo a sua cota, ou seja comprando um imóvel. Viu aí? E já que o programa é Desafio Aceito, você que é economista, o Luiz Paulo te chamou para o desafio. Agora vamos, Igor Oliveira. Igor, muitas pessoas ainda veem o consórcio como algo burocrático e demorado. Qual é a diferença do consórcio contemplado nessa visão tradicional? Vamos lá. Primeiro, por que o consórcio é burocrático? Por que o consórcio tem suas traves em relação ao nosso concorrente, que é o financiamento? Primeiro, nós não usamos dinheiro do banco, né, dos bancões. Então, é um recurso coletado de várias pessoas. Então, esse recurso ele é administrado por uma empresa autorizada pelo Banco Central. A burocracia, ela se dá para a segurança do grupo, do todo. Então, é por isso que há uma dificuldade de análise de crédito, de análise do imóvel. Não é porque não quer aprovar para você, é porque existe uma preservação do grupo, um cuidado com o grupo, para que você não venha no futuro para deixar de pagar e prejudique outros participantes. Então, por isso que há essa preocupação. Agora, claro, se você também não entende como é que funciona a análise de crédito de uma administradora, se você não entende como é que funciona o processo de alienação do imóvel, a hipoteca do imóvel, você com certeza vai passar mais dificuldade do que nós que somos profissionais nessa área. Então, te aconselho a procurar uma pessoa que entenda do processo de faturamento para você não passar dificuldade nesse ponto. Então, em relação ao financiamento, o que é a diferença gritante em relação ao financiamento? É mais barato. Então, se você está querendo economizar, se está querendo economizar 0,30, 0,40 de taxa ou até 0,60 de taxa em relação ao financiamento, é consórcio contemplado, não tem outro, não tem para onde você correr. Nós estamos falando de dinheiro, e dinheiro tem um custo. Seja pegando do banco, seja pegando de uma instituição, de um fundo, seja pegando um consórcio. Você vai escolher só o preço que você vai pagar pelo dinheiro. Então, o consórcio contemplado em relação ao financiamento é só o preço, o custo que tem. A burocracia, como eu já disse, é para preservar o grupo. Então, muitas pessoas não têm perfil, ou existem vários problemas que acontecem com as pessoas no meio do caminho, e a empresa precisa se preservar para evitar, né? Não deixa de acontecer, mas evitar é uma responsabilidade da administradora, por isso que existe essa burocracia. Que legal. Você que está aí do outro lado, pega o caderno e a caneta e anote essas dicas, que eu tenho certeza que é muito valiosa para qualquer pessoa que está assistindo aí do outro lado. Luiz, conta pra gente. Muitas pessoas associam a alavancagem patrimonial a riscos altos. Como diferenciar uma alavancagem saudável de uma alavancagem perigosa? Ótima pergunta. Tudo que a gente faz que se torna saudável é aquilo que a gente faz com os pés no chão. Não podemos iniciar uma alavancagem sem a gente ter um imóvel próprio, sem a gente ter dinheiro guardado, aonde você preserva a tua família, né? Uma renda onde, se você passar por um sufoco, isso não vai acabar prejudicando ali o seu pagamento mensal dessa alavancagem. Então, o que eu indico para os meus clientes sobre fazer uma alavancagem segura é, primeiramente, ele ver se ele pode pagar a sua parcela mensalmente. Porque o que é pouco falado no mundo do consórcio é que quando você não paga a sua parcela em dia, você acaba não participando ali
da Assembleia. E a Assembleia temos uma apenas no mês. Então, se você não paga o boleto em dia e você atrasa, tive um problema, esse mês aqui o dinheiro não entrou e eu não paguei boleto. Se ele não tem uma reserva de emergência, ele não paga o boleto, ele não participa da Assembleia. Ou seja, ele perdeu a chance de ser contemplado naquele mês. Então, conforme você vai deixando de pagar boleto, que você acaba passando por um sufoco, onde você não tem essa estabilidade, acaba se tornando uma alavancagem devastadora. Já não é mais algo seguro. Então, o primordial é você fazer algo com os pés no chão, né? Ver se você realmente tem possibilidade de iniciar essa alavancagem. Primeiro, estabilidade, segurança, e depois você alavanca. E aí, com segurança, e com certeza, Ricta, isso é uma dica que a gente, como o Igor acabou de falar, e a gente fala para o nosso mundo do consórcio, e ele tem isso com autoridade para falar do mundo de contemplada dele, procure um especialista da área. Não faça com qualquer um, porque a sua segurança acaba em pesadelo, entendeu? Então, quer fazer um consórcio? Procure um especialista da área. Quer comprar uma carta contemplada? Procure um especialista da área, porque hoje existe muito picareta no mercado, tanto consultor de consórcio como vendedor de carta contemplada, e isso acaba prejudicando o nosso mercado, que é um mercado excelente, é um mercado que está dominando tanto de consórcio como de carta contemplada, e os dois se unem, como a gente falou agora atrás. Sim. Você não revende essa carta, se você vende, você passa para o cara que vende a contemplada. E esse cara vai ajudar outra pessoa lá na frente, que é o cliente final, que ele foi negado num financiamento, ele precisa desse imóvel, e quem que ele procura? O Igor, o cara que vende a cota contemplada, o especialista. Ele entende do negócio. Agora, o nosso mercado é um mercado que a gente precisa avisar, alertar os nossos clientes que existem muitas pessoas ruins. Sim. No meu mundo que promete contemplação, né? E isso é crime. Isso que eu ia tocar agora. Tem muitas pessoas no mercado, como você falou, que garantem contemplação, Sim. né? E acaba prejudicando aquele cliente que talvez tenha um sonho, que guardou aquele dinheiro para comprar. Então, é bom ter um especialista para falar a verdade e ser totalmente transparente com ele. Tem que ter um especialista, Rita. É a mesma coisa. Você é apresentadora de TV. Você domina o que você faz. Se colocar eu para apresentar o programa da Rita, eu não vou saber apresentar. Eu vou fazer, mas eu vou fazer mais ou menos, né? Então, o especialista, por isso que fala especialista. O que é um especialista? É alguém que estudou para isso. É alguém que está ali, é alguém que domina o assunto. Então, gente, antes de fechar qualquer negócio, seja consórcio, seja o que for, procure alguém da área que vai te dar todo o suporte e te vender o produto certo. É isso aí. Igor, agora com você. Quais as principais vantagens de adquirir um consórcio contemplado em comparação a um financiamento tradicional? Tá, vamos lá. Primeiro, comprar um consórcio contemplado, como eu disse na pergunta anterior, é mais barato. E além disso, ser mais barato, existe a possibilidade, eu vou levantar uma bola aqui que talvez muitas administradoras vão querer me matar, mas existe uma possibilidade de você quitar um consórcio, uma forma alternativa, é claro, você quitar o consórcio com desconto. Como é que funciona aí? Primeiro, não existe essa possibilidade na regra, tá? Mas existe uma brecha legal que você pode usar para você quitar o consórcio. É você fazer uma assunção de dívida, você fazer uma transferência de dívida. Então, se você compra um consórcio contemplado e o único problema desse consórcio contemplado é que ele não pode ser quitado com desconto, diferente do financiamento. Se você compra numa tabela que você está pagando um absurdo de juros e o desconto ali por mês é mínimo, você pode pagar com desconto no financiamento. Mas no consórcio, os bancos e administradoras não falam sobre isso. Então você pode também quitar, claro, você tem que procurar alguém que entenda sobre isso, e você fazer uma transferência de dívida. O que quer dizer? Você pega a dívida que está existente na sua matrícula ou no DUT do seu veículo e você transfere para uma outra pessoa. A quitação desse bem, vamos imaginar, 100 mil reais. Ao invés de você pagar 100 mil para a administradora, você transfere essa dívida e paga 80%, 70% para essa pessoa que está adquirindo a dívida. Então você vai trocar o bem, substituir tanto o cessionário, né, o cedente, ali, o consorciado, quanto o bem que você está adquirindo. Então, com isso, você consegue ter desconto. E aí já não existe mais
essa dificuldade de você interpretar que consórcio contemplado você pode pagar com desconto, ou consórcio você pode pagar com desconto. Então é bom na taxa, é bom para quitar, é rápido, é desburocratizado, não tem por que você não comprar um consórcio contemplado. Isso aí, viu? Quantas dicas vocês estão tendo? Eles estão soltando doce para vocês aí. Se você não estiver anotando, tá perdendo, viu? Luiz, conta pra gente quais são os principais ativos que você considera mais estratégico para construir um patrimônio alavancado de forma sustentável. Com certeza, imóveis. Hoje, a única coisa que não deprecia, não desvaloriza é imóvel, né? Passamos por um sistema terrível, né, que foi a Covid, e muitas coisas elas depreciaram, desvalorizaram, e imóvel foi a única coisa que sempre aumentou, né, sempre valorizou. Então, tudo aquilo que você faz que tenha ali liquidez é com segurança, é um ativo de segurança. Então, hoje a Selic alta, hoje você aplica em uma renda fixa, você tem um ativo bacana, é uma alavancagem, é um patrimônio. Você pega o seu dinheiro e você aplica. Você faz um consórcio com a alta da Selic, consórcio não tem juros, é taxa administrativa apenas, né? Você compara com financiamento, você tem um ativo excelente, né, para você investir. Então, assim, o que você faz com o consórcio? O que você faz com uma carta contemplada? Compra um imóvel, compra um terreno, constrói, né? E você tem esse ativo de segurança que vai te valorizar e vai te trazer futuramente muitas coisas boas. Então, uma dica que eu dou é, gente, faça consórcio, contempla, compra uma carta contemplada, saia do financiamento e compre imóvel. Porque é isso que vai alavancar a sua vida e vai te dar segurança. Esse é o ativo que eu dou como dica para todo mundo. Hoje tem muitas pessoas investindo em imóveis, né? E com o financiamento hoje meio burocrático e com a Selic alta, conforme você falou, estão procurando mais consórcio com você hoje? Sim, hoje a televisão, né? Não somente a gente, mídia, Instagram, hoje a televisão, jornais, né? SBT, Rede Globo, várias aí emissoras têm falado sobre o mundo do consórcio, né? Então, quando você não migra para o consórcio, você migra o imediatista. O brasileiro é imediatista. Tem gente que não consegue esperar. Ele não vai ter paciência para se programar, para pagar um consorcinho e tal. Então, ele tem a carta contemplada, que ela é um produto híbrido. Ela está entre o financiamento e entre o consórcio. E ela vai ajudar o cliente, né? Então, assim, é o que eu falo, nesse mundo não tem rivalidade, né? Financiamento, ele já foi um produto muito bom. Sim. Quando a taxa dele estava lá embaixo, né? Ele ajudou muitas pessoas, né? Hoje, não é que criticamos o produto, não é que mas é um produto que foge da realidade do brasileiro. Você comprar um imóvel, pagar 3, né? Talvez até 4, dependendo aí, porque tem gente que não tem relacionamento com o banco. Por que não pagar uma carta contemplada que tem um ágio muito menor, um juros muito menor, ou um consórcio com uma taxa administrativa ilusória, que não tem nem como comparar com o financiamento? Então, é isso que eu falo que a gente não é vendedor de carta contemplada e vendedor de consórcio. A gente vende sonhos. A gente ajuda pessoas. Realiza sonhos. Então, antes da gente vender o nosso produto, a gente tenta explicar o cenário para a pessoa, para ela entender, né? Sim. Então, quando ela passa a compreender que não vale a pena ela pegar o dinheiro dela e comprar um imóvel e gastar 3, 4, gastar 3, 4 imóveis, ela acaba comprando uma carta contemplada ou fazendo um consórcio inicial. Isso aí. Igor, existe algum perfil investidor ou consumidor que se beneficia mais dessa modalidade de carta contemplada? Sim, os inteligentes. A verdade é que as pessoas inteligentes vão fazer conta. Então, existe 3 modalidades à sua frente. Você vai fazer uma escolha. Ou você compra um consórcio novo, você tem que procurar um especialista que entende do negócio, e existe a sua expectativa. Ou você vai investir no consórcio novo para você ter lucro ou alavancar, ou você vai comprar para adquirir um bem de fato, que existe muito, é a maioria das vendas que existem hoje no mercado. Então, se você fizer um consórcio, você está pagando algo próximo de 0,20%, estou falando de imóvel, 0,20% de taxa ao mês. Né? Consórcio novo, não está contemplado, tem ali a questão da contemplação. De 0,10 a 0,20. Se você vai comprar um consórcio contemplado,
Nós estamos falando de 0,70, 0,80, 0,90% ao mês. Você vai comprar um financiamento, é 1,20. Então, se você faz essa conta, é só você entender, poxa, tudo que tiver abaixo de 1,20 é mais vantajoso para mim. Então, compra-se um consórcio contemplado se você tiver com urgência. Ah, não, eu quero me programar, eu vou comprar isso médio e longo prazo. Faz um consórcio novo. Então, quem faz conta, faz consórcio. Então, é um jargão de algumas administradoras aí. Quem faz conta, faz consórcio. Por quê? Porque é mais barato. Agora, claro, existe a questão que vai te consumindo por dentro, que é a expectativa. Você tem que calibrar a expectativa. Se você tiver com uma vontade muito grande, você vai pagar mais caro. E aí tá tudo certo também. Bancos se beneficiam disso, se beneficiam da sua urgência. Agora, dá para esperar um pouquinho? Quem consegue esperar? Pessoas inteligentes que pensam 2, 3 anos atrás. Então, hoje você começa um consórcio para daqui 2 anos se você conseguir realizar seu sonho. Então, qual é o perfil da pessoa? Inteligente. Se você se considera uma pessoa inteligente, com certeza você vai fazer consórcio. É isso aí. Vamos para o comercial e já voltamos com mais dicas de investimento. Obrigada. Boa noite, estamos começando mais um podcast. Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado pra você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto pra você brilhar. E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Voltamos com mais dicas. Agora eu vou continuar com o Luiz Paulo falando sobre alavancagem patrimonial e a pergunta é: para quem está começando, qual seria o primeiro passo prático para usar a alavancagem com consórcio como ferramenta de crescimento patrimonial e financeiro? Muito boa pergunta. Eu vou começar com um exemplo aqui rápido e prático que aconteceu. A minha cunhada, a irmã da minha esposa, apenas 16 anos de idade, iniciou um consórcio. De tanto ouvir falar, de tanto ver a gente negociando, falando, de tanto ver Instagram, mídia e tudo mais, ela falou: eu tenho só 16 anos, eu não vou tirar a carta agora, eu vou tirar a carta quando eu completar a maioridade, e até lá eu vou pagar o mínimo possível que eu puder. Já é apesar de ser uma adolescente de 16 anos, já tem consciência, né? Já faz ali o seu trabalhinho, ganha o seu dinheirinho do pai e da mãe, e com esse dinheiro ela paga meia parcela até ela contemplar. Quando ela completar a maioridade que ela tiver, ali o cenário dela, que é a carta dela de motorista, ela já vai estar contemplada, ela vai poder comprar esse veículo de uma forma barata, pagando apenas taxa administrativa e fugindo de juros de financiamento. Então, a dica que eu dou para quem quer iniciar nesse mercado de alavancagem, tá? É que você dê um passo seguro. Comece com tranquilidade. Primeiramente, esteja estabilizado financeiramente, apesar de ser uma adolescente de 16 anos, mas já consciente, não quer pagar juros para o banco, né?
Então, é isso que a gente precisa trabalhar na cabeça dos mais jovens, que infelizmente a gente acaba não vendo isso, né? No dia a dia, e nós pais, irmãos, amigos, precisamos trabalhar na mente. Vocês têm filhos, a gente tem filhos, então assim, trabalhar isso na cabeça dos nossos filhos é a consciência, né? Dar valor no dinheiro, né? Sim. Se ele pode comprar algo mais barato, por que ele ir lá e pagar algo mais caro? É como o Igor acabou de trazer o exemplo. A gente tem uma faixa de crédito acima de 1%, mas temos duas outras abaixo de 1%. E aí? Inteligência emocional. Qual que eu vou utilizar para minha vida? Então é essa a dica que eu dou. Ajam com consciência, crie uma estabilidade e dê o pontapé, inicia o seu projeto. É. Muito bom. Igor, quais os cuidados uma pessoa deve ter para comprar uma carta contemplada e não cair em golpe? Boa pergunta. Ótima pergunta. Muito boa Respira para pergunta. responder. Como confiar em quem eu estou comprando? Cara, é um cuidado que nós, inclusive, do mercado, temos. E mesmo assim, tendo todo esse cuidado, tem momentos que a gente acaba tendo alguns percalços no caminho. Então, qual é a sua preocupação que você tem que ter? Primeiro, a pessoa com quem você está comprando tem histórico? Já fez com outras pessoas? Sim. E aí, além de histórico, você vai olhar, poxa, eu conheço essa pessoa, eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Isso não quer dizer que vai mitigar totalmente o risco, mas vai reduzir isso aí para você. Então, se você tem relacionamento, se você tem histórico dessa pessoa, já é um ponto positivo. Segundo, você vai fazer um bom contrato entre as partes ali para você minimizar todo o impacto ou todo o problema que vai ter. Terceiro, você vai pedir o extrato da cota. Se você tem relacionamento, por exemplo, tem clientes aqui que compram comigo, não sabe nem qual é a cota, nem sabe o que é extrato, porque confiam em mim. Então, se você não tem, se você vai fazer o seu primeiro negócio, então o máximo de informações que você puder ter, ligar na administradora, certificar que o grupo cota está de fato contemplado, saber de quem é de fato o cliente que você está adquirindo, porque normalmente não está no nome do primeiro cessionado, do cedente. Então, assim, você precisa priorizar a sua segurança. E aí, eu até estava falando mais cedo, que quando o cliente vem e já quer comprar logo, eu já até acho estranho. Por quê? Não existe esse cliente que quer comprar com tanta facilidade. Ele questiona, ele pergunta, ele vai para cima, olha, eu não estou sentindo confiança. E é isso mesmo. Quanto mais, eu sempre brinco, né? Sempre mantenha a guarda alta, nunca baixa a guarda. Por mais que você conheça. Está escrito, inclusive, na Bíblia. Maldito o homem que confia em outro homem. Então, você nunca tem que baixar a guarda. Pode ser com qualquer pessoa. Claro que você vai se sentindo mais confortável ao passar dos dias que você vai fazer negócio. Eu e o Luiz, nós fazemos vários negócios. Então, a gente vai se sentindo seguro. Mas, claro, sempre com a guarda alta, com a preocupação, aconteceu alguma coisa estranha. E aí, a cota, o que está acontecendo? Tá com problema essa cota? Sim. A gente vai certificar de quem é a cota, de fato a gente conhece a fonte. Então todas essas preocupações nós somos o mercado também temos. E você que é cliente, que você está adquirindo, você também tem que ter. Sim. Então você mais do que nós, porque você não conhece, nós conhecemos. Nós sabemos o caminho, nós sabemos olhar um extrato com detalhe, nós sabemos ligar na administradora. Todo esse conhecimento a gente adquiriu ao longo de anos trabalhando com isso. Só que você está começando agora. Então se você puder buscar na internet, que tem várias informações, peça o extrato da cota, faça um bom contrato, conheça a pessoa que você está comprando. Então tudo isso vai te trazer mais segurança. Vai zerar as possibilidades? Infelizmente, não. Então faça com alguém seguro, realmente você tenha histórico dessa pessoa. Tá? Faça comigo que você não vai ter problema. Legal. Luiz, existe um percentual ou limite de endividamento que você recomenda para que a pessoa que está fazendo uma alavancagem não comprometa a segurança financeira? Eu acho que o mais importante, Rita, é o que aquela pessoa ela ganha. Ela tem que ter, claro, uma planilha financeira, uma planilha física financeira, onde ela, da sua renda mensal, ela tire uma porcentagem ali para ela investir. Então, hoje, eu, Luiz, e a gente, quando a gente vende um produto, a gente precisa ser consumidor desse produto. Sim. Né? A gente não pode apenas vender se a gente não consome.
E hoje 30% da nossa renda, 15% a gente faz investimento em cartas de crédito para consórcio, os outros 15% a gente investe em outros ativos, como renda fixa, fundos variáveis. Então, assim, isso é algo nosso, familiar. Então, a gente tem uma renda, 30% dela, né, sobra 70%, 30% a gente usa para investimento. E 15% desse investimento é apenas para cartas de consórcio, cartas de crédito, aonde a gente alavanca patrimonial, né, para comprar imóveis ou até mesmo para revenda de cotas contempladas. E até a minha esposa fora aqui no Making Off, ela está ali negociando cartas que a gente contemplou ali e está vendendo para parceiros. E um deles, como o Igor falou, deixar bem claro que a gente não é rival nesse mercado, pelo contrário. A gente é parceiro, a gente é amigo. O Igor é um cara que eu conheço há algum tempo. Nos conhecemos sem olhar olho no olho, Sim. falando por telefone, porque esse é o mundo da confiança, Sim. né? Parceiros de negócio. Demoramos um tempo para se encontrar, para se conhecer, criamos uma amizade. Eu passei a gostar dele sem conhecer ele, Sim. sem olhar nele, sem pegar na mão dele, falando por telefone, mensagem e tal. Então, isso é a confiança. Esse é o nosso mercado, tá? Que ninguém conhece, é um mercado que ele acaba sendo um pouco resguardado, Sim. né? Mas Restrito. é isso que acontece entre nós. Somos amigos, somos parceiros. Então, às vezes o Igor tem uma negociação, ele pede uma cota para mim, às vezes até mesmo para iniciar um consórcio é a mesma coisa. Muitas das vezes tem um cliente que é imediatista, não quer fazer consórcio. Igor, me ajuda, tem uma cota assim, assim, assim. Então, além de parceiros, somos amigos, né? Então, assim, para vocês entenderem que apesar do programa chamar Desafio Aceito, mas é um desafio saudável, porque somos parceiros acima de tudo e não rivais. A maioria dos seus clientes que te procuram são mais para comprar o bem ou realmente para fazer uma alavancagem patrimonial? Por incrível que pareça, Rita, hoje a gente está nichando muito o público de alavancagem, né? Porque a gente vê um potencial muito grande para a revenda de cota, né? Então, é como eu disse no começo, hoje para mim não tem nenhum investimento no mercado mais rentável que a revenda de uma cota contemplada. Não existe, tá? Para mim, não tem, tá? Não vi ainda. E acaba vindo o cliente, apesar da gente nichar, 80% do cliente é imediatista, né? Porque isso é do brasileiro. E aí a gente tenta trabalhar isso nele, né? Tentando explicar, mostrando o potencial que esse mercado tem. É como o Igor falou, talvez compensa mais ele ter um pouquinho de calma, planejar um pouco mais. Ou se ele é imediatista e ele foi recusado lá no financiamento, ele fala, Luiz, olha, eu só tenho 2 opções, tá? Eu tenho aqui a entrada, tal, eu quero ou é financiamento ou é alguma coisa que saia para daqui 2 meses. E aí a gente tem a possibilidade hoje da cota contemplada. Então, hoje a gente tem os 2 cenários. Agora a gente tenta trabalhar e passar ali e ver se o cliente ele consegue trabalhar isso dentro dele. Porque aí conta muito com a ansiedade, né, ali com a vontade, porque o que acontece, Rita, é que a pessoa, ela durante a vida dela toda, ela pagou aluguel, ela não conseguiu nada, né? Do dia pra noite. Do dia pra noite ela acordou e ela quer o imóvel, né? Algo despertou nela ali e ela falou, não, eu preciso do imóvel, eu quero o imóvel. E aí eu falo, mas espera aí, tá? Se durante esses 30 anos que você paga aluguel, se você tivesse se programado, quantos imóveis você não teria hoje? Agora você vai ter que pagar um preço. Sim. Você não pode esperar o consórcio? Então você vai ter que pagar uma carta contemplada. Não, mas não dá porque o AGE é caro, isso, aquilo, outro. Ou vai fazer com picareta e vai cair, porque eu tenho vários clientes. Outra coisa, eu tenho vários clientes que vêm, que tomaram golpe de carta contemplada. Porque fizeram aí, porque não tem segredo a carta contemplada. Sim. Gente, não existe esse negócio de 10, 15, 20% de ágio. Não tem isso, tá? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, tá? Esse mercado, por isso que é o que o Igor falou, tem que tomar cuidado, tem que ir atrás de um especialista. Sim. Então, assim, aí a pessoa acorda e ela quer o imóvel dando... Às vezes ela não tem nem entrada, né? Ela fala, eu não tenho entrada, eu só quero pagar parcela, eu quero imóvel para amanhã. Gente, não vai conseguir, vai continuar pagando aluguel. Então precisa se programar, precisa ter paciência, precisa iniciar. E aí entra na pergunta passada, como começar, né? O momento é esse, Você que ainda não iniciou, precisa iniciar, precisa dar um passo, porque senão você vai ficar nisso, entendeu? Ontem um cliente veio me perguntar, falou, quanto que é a entrada? Aí a Rita falou, estraga prazer. Eu falei, cara, é o seguinte, eu já falo logo quanto é que é de entrada, porque aí o cara já entende se tem capacidade ou não, porque nem perde nem tempo, nem eu, e nem ele. Eu falo, cara, começa a 45%. Sim. Então vai partir disso aí. Se for uma carta boa, com prazo bom, com a parcela legal. Não, mas tem menor? Tem menor, é uma gangorra. A gangorra. Parcela baixa, entrada alta.
Mudou o inverso, a entrada baixa, parcela alta e tá tudo certo. Não tem milagre, não tem almoço grátis. Você não vai encontrar carta com 20% só se for seu amigo que estiver te passando, que ele contemplou e tá te vendendo. E é um milagre isso acontecer. Mas não existe. Não Então, existe. assim, já vem com a expectativa, mas a gente calibra. Por quê? Não perde nem tempo, nem eu que tô trabalhando e nem você que tá aí do outro lado. A gente não vai levantar sua expectativa pra fazer negócio, 10%, esquece. Você vai fazer um consórcio normal, novo, com adesão e vai esperar contemplar. Não tem outro. Se você for fazer um consórcio hoje tradicional, o máximo que vai comprar de grandes empresas vai cobrar ali 2% de entrada, 3% de entrada. Mais do que isso, cara, não existe contemplado, não existe. Então, faça com consciência. E faça conta, né? 45% de ágio é muito caro. Tá? Ué, Não, então, aí tem então, um custo, né? O e custo aí tem o efetivo custo. da operação. E aí é isso que a gente tenta mostrar para o nosso cliente, é o comparativo. Existe um custo efetivo total. Pô, 45% de entrada? Pô, Luiz, eu vou fazer financiamento. Lá eu vou dar 20%, 25%. Vai lá. Você já fez a conta? Mas eu vou fazer amortização. Gente, o maior juros que tem no financiamento é cobrado nos primeiros anos. É claro. Você vai amortizar de trás para frente. Outra coisa, eu provo para você que a carta contemplada e o consórcio, mesmo você amortizando hoje um financiamento de 30 para 15 anos, vale muito mais a pena. Muito mais a pena. Então, inteligência. A pessoa ela tem que ter inteligência, ela tem que fazer conta, ela não pode sair pegando o dinheiro dela e a gente se torna o banco. Sim. Né? Porque a partir do momento que a gente faz um consórcio, a gente contempla, você tem a cota para vender para aquele cliente, você se tornou um banco. E um banco muito mais barato. Sim. Entendeu? Então, usem a cabeça. Isso é a dica que a gente dá. Usem a cabeça, faça a conta e venha ganhar dinheiro. E se quer pagar com desconto, faz a transferência de dívida. Procure que eu também te ajudo com isso. Você pode vender a sua dívida para uma outra pessoa e você não precisa quitar para administrador. Você vê que existem possibilidades, né? Existe possibilidades. O cara nunca vai perder dinheiro. Isso. Nem com o consórcio, nem com a cota contemplada. Isso. Os donos da administradora vão me matar quando eu tô falando isso. Mas tá bom, vambora. Viu, pessoal? Então você seja inteligente e, como diz aquele ditado, o apressado come cru. Vamos continuar. Igor, conta pra mim. Você acredita que o consórcio contemplado pode ser usado também como estratégia de investimento? E não apenas só para aquisição de bens? Vamos só misturar ou dividir as coisas para ficar claro para você que está do outro lado aí. Você está comprando dinheiro, tá? O que você vai fazer com esse dinheiro pode ser uma aquisição ou um investimento, mas é você quem vai decidir isso. Primeiro, quando se torna uma compra? Quando eu vou comprar um carro, quando eu vou comprar um imóvel, quando eu vou comprar uma casa na praia, um segundo imóvel, um terceiro imóvel. Eu estou fazendo uma aquisição. Por quê? Eu vou usar, eu vou ter usufruto disso. Quando é um investimento? É quando eu vou comprar um imóvel, que pode ser um imóvel para locação de Airbnb, que vai locação para mensalidade, que vai me dar um ROI para pagar pelo menos a parcela, mas eu estou aumentando o meu patrimônio, que é o que o Luiz faz aqui. Você vai comprar um carro para você colocar na rua para alugar de Uber e você ter uma rentabilidade. Então tudo isso são possibilidades. Eu estou vendendo o dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro na sua mão? Aí já você vai decidir se é um investimento ou se é uma aquisição. E qual é a diferença dos dois? Quando é uma aquisição, você vai assumir todos o custo dessa operação. Você vai pagar a parcela, ninguém vai pagar por você. Você vai pagar condomínio se tiver em condomínio. Você vai pagar, se for um carro, IPVA, IPTU, PVA, seguro, essas coisas. Então, você vai assumir o risco quando é uma aquisição. Quando é um investimento, outra pessoa está pagando por você. Só que você está aumentando seu patrimônio. Então, a decisão do que você vai fazer com o contemplado é sua. Se você quiser orientação, claro que a gente vai te ajudar. Mas decisão é sua do que você vai fazer com o dinheiro. Quantas dicas importantes, não é verdade? E agora, antes de finalizar, eu queria que cada um deixasse uma palavra para você. Talvez você esteja aí do outro lado, tem vontade de trabalhar nesse negócio. Eles também, se vocês quiserem procurar eles, trabalhar com eles também estão à disposição e procurando pessoas que queiram também crescer nesse negócio e investir nesse negócio, não só para comprar, mas também para revender. E você que está do outro lado, quer ter vantagem e também levantar a bunda aí da cadeira ou da sua cama, você pode muito bem seguir eles
E eu tenho certeza que eles vão deixar uma dica para vocês terem coragem, né? E fazer investimento. Ou até mesmo trabalhar, né? Nesse negócio. Fala um pouquinho aí, uma mensagem que talvez mudou a sua vida, Luiz, e fez você estar nesse negócio, fez você ter coragem, fé e estrutura para estar ajudando muitas outras pessoas. Vou deixar uma frase que mudou a minha vida. Todo sonho, ele começa com um passo seguro. A partir do momento que você cria consciência daquilo que você sonha, você coloca isso como objetivo na sua vida, você alcança. Então eu demorei muito tempo para cair a minha ficha, né? Para mim entender o mercado de consórcio, esse mercado de cartas contempladas. E hoje a minha vida ela mudou totalmente a partir do momento que eu fixei os meus pés, né? E eu passei a dar esse passo com segurança. Então, quer iniciar um projeto, quer iniciar a alavancagem, quer comprar imóveis, investir, tenha segurança. Faça com segurança. Não coloque a sua família, não coloque a sua vida em maus lençóis, né? Não coloque ela em insegurança, não passe insegurança para sua família, para pessoas que estão próximas a você, porque esse sonho seu não vai se realizar. A partir do momento que você tem ao seu lado pessoas que confiam em você, e graças a Deus na minha vida Deus colocou uma mulher que me alavancou não apenas espiritualmente, mas também financeiramente, a nossa vida muda. E queria muito agradecer você, Rita, pela oportunidade de falar do nosso negócio, porque é um negócio que a gente vê muito na internet, muito em televisão, mas pouco é falado da forma que realmente é o negócio, né? Tem o lado bom, tem o lado ruim, né? E a gente precisa alertar as pessoas, né? Então, mas vocês só falam os pontos positivos do negócio e os pontos negativos. Sim, tem os pontos negativos. O ponto negativo é você não procurar um especialista para iniciar um projeto, né? O ponto negativo do negócio é você não ter planejamento, é você não ter segurança daquilo que você vai fazer. Então, uma dica que eu deixo para vocês, claro, tá? Todo sonho começa com um passo seguro e com certeza procurem um especialista da área que vai aconselhar vocês. E caso vocês tenham um sonho de vender consórcio, de vender carta contemplada, ontem participei de uma palestra onde o título da palestra é Especialistas Ganham Mais que Médicos. Então, você que tem o sonho de se tornar um especialista na área, como o Igor é em carta contemplada e eu em consórcio e alavancagem patrimonial, nos procure e venha fazer parte da nossa equipe, que com certeza, como mudou a nossa vida, vai mudar a de vocês também. E caso as pessoas queiram te seguir, qual é o seu arroba? luispaulo.david, @luispaulo.david. Me sigam lá nas redes. Muito bem. E você, Igor, qual mensagem você quer deixar para as pessoas que estão te assistindo? Primeiro, que você tem todo o poder que você precisa estar dentro de você. E além disso, você precisa de pessoas ao seu lado. Para alavancar, não só financeiramente, nós estamos falando de recurso, né? Mas você, para alavancar a sua vida, como o Luiz falou, você precisa de pessoas ao seu lado. Passamos por momentos difíceis no nosso negócio e graças a Deus, Deus manteve as pessoas mais justas e as pessoas mais honestas ao nosso lado. Aquelas que realmente deveriam ficar. Se você não sabe, a Rita é minha esposa, apresentadora desse programa. E ela esteve do nosso lado durante todo esse período. Então, quando ela não está gravando aqui, ela tem uma outra jornada. Ela é minha funcionária. Tô brincando. Vai dar divórcio. Tô brincando. Não recebo salário. Apaga isso, pelo amor de Deus. Tô brincando, mas a gente tá junto nessa jornada. Quando a gente começou por um outro viés de negócio. E graças a Deus estamos aqui. Muito feliz. Ela viu o quanto isso ajuda e acelera os nossos negócios. Então eu quero dizer para você que tudo passa. As coisas boas passam, as coisas ruins passam, mas tudo que você precisa está dentro de você. Todas as ferramentas boas e as ruins estão dentro de você. Então eu espero que você seja consciente e se precisar trabalhar com esse negócio, nos procure nas redes sociais. Qual é essa rede social? @iconsórcio com 2 O no final.
Então você vai colocar aí consórcio, você vai achar o Igor Oliveira, esse que vos fala. Tá? Então faça com consciência, faça com alguém de fato que você conhece, você tenha segurança. Hoje eu não tenho só clientes, eu tenho amigos, faço vários amigos, tem um que é meu vizinho, todo dia me liga, eu falo, e aí, qual o próximo consórcio que nós vamos comprar? Enfim, então, Não mais que eu, né? não mais que o Luiz, mas a gente faz amigos nessa profissão, e se você quer adquirir um bem, um imóvel, procure uma pessoa que realmente vai te ajudar, ou que seja disposta a te ajudar. Então esse é o nosso lema da empresa. Nós vamos ajudar o cliente até onde ele querer ser ajudado. Né? Então, conte com a gente, no mínimo para sempre. Obrigado, Rita. Falo do Rita aqui, não posso falar amor. Obrigado, Rita. O programa tá maravilhoso. Não só essa gravação, mas todas as outras ficaram extraordinárias e você nos acompanha nas redes sociais. Siga a Rita também e conte com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu tenho certeza que vocês trouxeram muitas dicas para as pessoas que estão assistindo, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão agregar também a vocês, porque tem curiosidade, não só de ser cliente de vocês, mas também para ser parceiros de vocês. E eu desejo que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês e o projeto de vocês, que vocês alavanquem muito mais, né? Glória a Deus. Na profissão de vocês. E muito obrigado por terem topado o desafio. Show de bola. A gente Obrigado que a você. agradece, muito obrigado. Programa sensacional. Sigam TV Barueri, sigam a Rita. Muito obrigado, pessoal. Desejo a vocês um excelente fim de tarde. Que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, a vida de vocês. E nos encontramos no próximo programa, toda segunda-feira às 17 horas. Tchau, tchau.